e termina nesta sexta-feira o período de inscrições para a segunda etapa do curso de Direitos Humanos do Usina de Valores, projeto do Instituto Vladimir Herzog. A gente vai falar nesse momento com a Crisley Custódio, que é doutora e mestre em Educação pela USP e licenciada em Pedagogia pela mesma universidade. Integra a área de Educação em Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog, desempenhando a coordenação pedagógica dos projetos educacionais. Olá, Crisley, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Crisley, bom, antes da gente falar aqui exatamente do curso, das inscrições, eu gostaria também um comentário seu a respeito, né, da operação policial no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, que resultou em 25 pessoas mortas na última terça-feira, já que a gente vai falar um curso sobre direitos humanos, e a gente sabe que vai ter também no território do Rio de Janeiro, né, esse curso. Eu queria que você falasse como é que você viu, qual que é a sua análise, enfim, sobre esse triste episódio, essa chacina, esses assassinatos, né? É sempre muito difícil, né, comentar sobre uma situação que é mais do que lamentável, é inadmissível, né, de pensar que o Estado possa se colocar nessa condição de ceifar a vida de pessoas que, como a gente sabe, é interessante dizer que, trabalhando com educação em direitos humanos, né, a gente diz que, por mais que se afirme nos direitos humanos, né, que todos nós somos sujeitos de direito, enfim, a primeira luta dos direitos humanos para muitos corpos é de ser reconhecido enquanto sujeito, enquanto humano, né? Não é algo que está dado, é algo que que é parte de uma luta cotidiana e que a gente vê que ações como essa demonstram o quanto que há corpos e há sujeitos que não são reconhecidos na sua humanidade, no sentido que o Estado se coloca no direito, né, de invadir territórios e de ter ações como essas, né? Eu acho que já começa por uma disputa semântica quando a gente comenta esse tipo de episódio, que né, que não se tratam de operações policiais, é chacina, o nome é esse mesmo, né? Porque não tem como categorizar como uma operação, né, como uma simples operação policial, uma ação como essa que vem dessa maneira, ainda mais num tempo, né? A gente estava completando 1 ano da chacina de Jacarezinho, e aí a gente tem uma nova incidência, um novo evento desses, e faz a gente pensar muito no sentido de que, trabalhando cotidianamente com educação em direitos humanos, a gente diz que educação em direitos humanos tem a ver com educação em valores, né? Então, como é que a gente trabalha com valores esses que são dos direitos humanos em prol da construção de uma sociedade mais democrática? De fato, o Usina de Valores, ele tem uma atuação também no Rio de Janeiro, que é em parceria com o Instituto Raízes em Movimento, que fica no Complexo do Alemão. É importante para a gente, depois eu vou falar mais sobre o projeto, mas no sentido de que a gente trabalha cotidianamente a partir dos valores dos direitos humanos para que a gente possa, de fato, constituir uma cultura que seja mais democrática, em que não seja normal as pessoas ligarem a televisão e aceitarem passivamente, né, que haja uma ação do Estado que leve à morte de mais de 20 pessoas, de 22 pessoas até onde a gente saiba, fora as pessoas que foram feridas, enfim. Então, eu acho que é um trabalho cotidiano de alguma maneira, fomentar esses valores no contexto da sociedade brasileira, que é profundamente violenta, que é profundamente autoritária, e que por isso que a gente fala de direitos humanos não só numa perspectiva, né, de entender qual é a formação histórica dos direitos humanos e quais são os direitos humanos, mas de trabalhar no sentido de que esses valores precisam inspirar as ações de modo que a gente possa, de alguma maneira,
enfim, né, e plantando e semeando para que a nossa cultura seja, de fato, uma cultura que se comprometa com a democracia e com a defesa dos direitos humanos. Então, é uma semana muito triste, é muito revoltante para qualquer cidadão que, enfim, né, que defenda os direitos humanos, se deparar com ações como essas e que fica até difícil de falar, assim, né, como que é aceitável, inclusive o presidente parabenizar uma ação como essa que leva à morte de tantas pessoas, enfim, é muito difícil. Exatamente. Você falou, Crisley, que existem corpos, né, que são específicos, corpos que são marcados, que estão sempre presentes nessas chacinas, né? A gente sabe que você desenvolve uma pesquisa sobre cultura e cotidiano escolar, educação das relações étnico-raciais, né? Infância, educação e direitos humanos. Nessa questão étnico-racial, né? A gente pode falar quais são especificamente esses corpos? Não dá para a gente discutir, né, a ideia de sujeito de direito em abstração, né? De fato, quando a gente fala disso, de sujeito de direito, a gente está falando de corpos, a gente está falando de materialidade, e nesse sentido, a gente bem sabe quais são os corpos que historicamente estão mais suscetíveis à violência, a violência do Estado, a violências de diferentes ordens, né, no contexto social, que são, sim, os corpos negros, que são os corpos LGBTs, que são os corpos das pessoas pobres, enfim, né, a gente sabe o quanto que, infelizmente, numa sociedade tão autoritária e violenta como a brasileira, como que há quase que uma hierarquização de quais vidas valem mais, enfim, e de como que há todo um aparato para a manutenção dessa sociedade que faz com que há quase uma deliberação de quem pode morrer para que outras pessoas possam viver, né? Então, em defesa da suposta segurança de determinados corpos, a gente, de alguma maneira, determina a morte de outros, né? E a gente bem sabe que são, sim, os corpos negros. Quando a gente fala de genocídio da população negra, acho que vale, sim, essa categoria que por muito tempo foi disputada, né, de dizer, não é genocídio. Genocídio tem um enquadramento jurídico de outra ordem. É genocídio, sim, porque é quase que um projeto sistemático de sociedade de eliminação de corpos negros, enfim, de corpos LGBTs, de pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade. Bom, Crisley, vamos falar agora sobre o curso, né, de Direitos Humanos do Usina de Valores, projeto do Instituto Vladimir Herzog, do qual você pertence também. Crisley, fala um pouco sobre essa iniciativa até nesse contexto, né? A gente pode começar até pelo Rio de Janeiro, né? A gente sabe que vai ter cursos, né, em diversos locais do Brasil, você vai dar detalhes agora exatamente, e se você quiser também aprofundar um pouquinho no Rio de Janeiro, acho que cabe hoje, né, Crisley? Sim, então, assim, o Usina de Valores, ele é um projeto, como eu disse, de educação em direitos humanos, que tem uma proposta, né, de educação não formal, então não é uma proposta escolarizante, né, necessariamente, que as pessoas vão com um caderninho anotar as coisas, e que é desenvolvido aí em territórios periféricos de 6 cidades brasileiras. O nosso propósito é dialogar e pensar os direitos humanos com lideranças locais, com pessoas que compõem coletivos e movimentos sociais e que atuam também em territórios periféricos e de maior vulnerabilidade na promoção dos direitos humanos. Então, desde atores, né, públicos, então, da assistência, da saúde, da educação, e com as pessoas, com as lideranças orgânicas e locais, enfim. E as cidades aí em que o Usina de Valores
tem desenvolvido atividades formativas que não se restringem ao curso, embora aqui eu esteja falando do curso, né? Tem outras ações, tem oficinas, tem eventos, enfim, são as cidades do Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo, Vitória e Alvorada, no Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro é um território importante para a gente, que a gente desenvolve ações desde o início do projeto, lá em 2018, e num território específico que é no Complexo do Alemão, tendo uma parceria com uma organização local, que é o Instituto Raízes em Movimento. Então, essa é uma forma de atuação do projeto, que é de estabelecer articulações com organizações do território que conhecem quais são as demandas, enfim, né, como que a questão dos direitos humanos e da violação dos direitos humanos, que infelizmente esse é o contexto mais proeminente em determinados territórios, como que isso se dá. Então, no Rio a gente já tem essa atuação há bastante tempo, já foram aí 4 turmas formadas ali, em que a gente, de fato, traz pessoas, a gente convida especialistas do território que possam debater com as pessoas ali do local, ações de articulação, criar redes, para que, de fato, a gente possa defender os direitos humanos, que a gente possa formar as pessoas no território. O Usina de Valores também tem um enfoque na formação em direitos humanos de lideranças evangélicas, que eu acho que não tem como a gente pensar o Brasil de 2022 desconsiderando também essas questões que passam pela religião, né, que atravessa o cotidiano das pessoas, a cultura das pessoas. Então, é uma ação na qual a gente troca, né? Porque a gente não vai nesse sentido de que a gente vai ensinar as pessoas sabem de muitas coisas ali, a gente tem diálogos em torno da pauta dos direitos humanos e da promoção dos valores que pautam o projeto, que são os valores da dignidade humana, do engajamento político, da escuta ativa, do bem viver e do coexistir na diferença. Então, é a partir desses valores que a gente propõe ações de formação, de debate, e dali também se constituem redes entre aquelas pessoas, né? Então, você coloca ali profissionais que são da assistência, que atuam no território, com as pessoas que vivem ali naquele território, com outras pessoas também interessadas na defesa dos direitos humanos, e como que coletivamente a gente pode pensar em ações que impactam o cotidiano dessas pessoas e que de alguma maneira também represente aí uma formação a partir dessa linguagem e dessa cultura dos direitos humanos. E Crisley, você deve ter ouvido vários relatos, né, de pessoas que fizeram esse curso e que já estão fazendo aí diferença em seus territórios. Eu queria que você, se por um acaso você poderia citar, né, alguma dessas histórias, algum desses relatos, né, que você já tem aí ao longo do tempo com esse curso, né, o quanto ele é efetivo, né, na implementação, na prática mesmo, no dia a dia aí das pessoas. Eu acho que uma das principais coisas que acontecem, que agora que a gente está retomando também as atividades presenciais, né? Que é isso, né? Com quase 3 anos aí, com mais de 2, né? De pandemia, e não que ela não tenha acabado, mas enfim, que a gente tem retomado as ações presenciais, a gente tem muitos relatos de pessoas que iniciaram, de fato, no âmbito aí dos cursos de direitos humanos do Usina de Valores. Então, assim, eu acho que tem uma presença também marcada da comunidade evangélica. A gente já sabe, assim, em outros momentos, né, já foi falado aqui, inclusive, sobre um livro que foi desenvolvido, né, no contexto do Usina de Valores, que é o Jesus e Direitos Humanos, e como que de fato, a gente tem relatos de pessoas que se abrem para uma outra perspectiva, inclusive, porque a gente está num contexto de disputa de narrativas em que a gente tem um discurso fundamentalista que tem, né,
avançado e o quanto que é importante de colocar as pessoas, os sujeitos, para que eles possam, de fato, né, colocar lentes sobre as suas realidades, discutir sobre a importância dos direitos humanos e pensar em ações que são do território, que favoreçam a potência desses territórios, porque, assim, essas cidades que eu disse, né, então, os cursos sempre acontecem num território específico dessa cidade, que são territórios periféricos, então, no Rio de Janeiro, é no Complexo do Alemão, aqui em São Paulo é na cidade de Tiradentes, então, assim, o quanto que a gente pode, a partir da união dessas pessoas, enfim, em diálogo, pensar na potência desse território, o quanto que é importante as lutas, fortalecer as lutas ali, então, acho que tem, até por conta do aporte do projeto, enfim, do financiamento, a gente também consegue desenvolver coisas ali no território junto com os coletivos locais. Então, só para dar um exemplo muito mais recente, na semana passada a gente teve uma série de oficinas que foram realizadas nesses territórios e em Vitória, por exemplo, a partir do apoio do projeto, porque a gente não chega ali levando coisas, né? Então, olha, a gente é Salvador, né? A gente leva, não é nada disso, a gente tenta entender o contexto local. Então, a partir da estrutura do projeto, foi possível organizar um evento muito maior, um encontro ali, que eles chamaram de encontro do bonde das favelas, então, assim, em que teve a participação de muitas pessoas, o quanto que vieram artistas do território, que puderam também, né, que desenvolveram essas oficinas com as pessoas, rodas de conversa. Então, Usina de Valores, para além de um curso, também propicia esse momento em que a gente pode estabelecer redes, a gente pode pensar na potência desses territórios e com a estrutura do projeto também favorecer outros desdobramentos que podem se dar no âmbito desses territórios, com eventos, com outras ações, de colocar essas pessoas de fato em redes para que a gente possa extrair o que há de mais potente, e a gente sabe que há muita potência mesmo nos territórios periféricos, naquele cotidiano, apesar das inúmeras violações que a gente se depara nesses contextos. Crisley, o curso está dividido em 5 módulos temáticos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho desses módulos, como é que as aulas também vão ser ministradas, enfim, você já falou quem que pode participar na realidade, né? E como é que as pessoas podem se inscrever? Tá, então assim, ó, as inscrições vão até esta sexta-feira, né? 27 de maio, e as pessoas podem se inscrever no site do Usina de Valores, que é, né, usinadevalores.org.br, é facinho, jogar no Google, Usina de Valores é a primeira entrada. O convite é feito amplamente, né, para todos aqueles que se comprometem em alguma medida com os direitos humanos, para atores públicos, né, que atuam em territórios periféricos, para pessoas que compõem os coletivos, os movimentos sociais, essa chamada para todos e todas vocês. O nosso curso, ele está distribuído em 5 módulos, né? Que ela até tem que fazer uma cola por causa do nome, que são nomes grandes, né? Então, o primeiro que é Direitos Humanos sobre a ótica da territorialidade, então, que a gente vai pensar qual a relação entre direitos humanos e território e territorialidade, é importante. Assim como não dá para falar de sujeito de direito sem corpo, não dá também para falar de ações de direitos humanos sem pensar o conceito de território, né? Porque não está em abstração, né? Não está ali voando, né? No nada. Depois a gente tem um módulo que é a diversidade nas diferenças e as violações das desigualdades sociais. Então, para a gente discutir esse conceito de diversidade e de diferença, o que são as desigualdades, um sobre saúde mental e os impactos das violações de direitos humanos e as ações sociais de enfrentamento. Antes da gente começar a conversa, eu ouvi que estava falando, né, sobre a pauta de saúde mental, dos CAPs. Então, o quanto que é importante pensar que saúde mental não é unicamente uma questão médica, né? Não tem a ver só o âmbito das patologias, mas o quanto que
as violações de direitos humanos, o quanto o contexto social produz sofrimento psíquico, e a gente precisa entender isso. E aí a gente também tem um módulo que discute a interface entre religião e direitos humanos. De novo, não dá para falar do Brasil de 2022 sem tocar na questão religiosa e o que tem acontecido, todas as questões de intolerância religiosa, então a gente não tem como, né, fingir que isso não está acontecendo. E, por fim, o último módulo sobre o bem viver, no qual, nessa edição, a gente tem um recorte para falar sobre racismo ambiental, como isso se relaciona com os territórios periféricos e sobre a construção de uma ideia de bem viver, que passa aí por uma concepção de direitos humanos. Então, as pessoas podem se inscrever no site do Usina de Valores. O curso é semipresencial, só para eu terminar aqui, que eu estou falando um montão. Então, o que isso significa, né? Ele vai ter encontros presenciais nos territórios, que aí vocês podem, né, saber onde que é lá no site. Então, no Rio de Janeiro, eu já disse que é no Raízes em Movimento, que é no Complexo do Alemão. Em Vitória, no Centro de Defesa de Direitos Humanos, que fica em Serra. Em Recife, é na Escola Livre de Redução de Danos, que fica no centro de Recife. Em São Paulo, é no Instituto Ação Comunitária, lá em Cidade Tiradentes. Em Alvorada, é na União de Associações dos Moradores de Alvorada, que é no bairro de Bela Vista. E também, para além desses encontros presenciais, a gente tem todo um curso na modalidade online, na qual as pessoas podem acessar com conteúdo mais conceitual, né? Porque nesses espaços presenciais a gente quer mesmo estabelecer redes, fazer articulações e discutir sobre a especificidade de cada território. Então, essa é a modalidade, o convite está feito, vão lá dar uma olhada, conhecer o Usina de Valores. Logo mais a gente tem mais uma agenda de oficinas, então a gente tem várias ações formativas nesses territórios e a gente gostaria muito de contar com a presença de todos e todas vocês, que tenho certeza que os ouvintes aqui da rádio, eles são, sim, defensores dos direitos humanos e de uma cultura aí democrática e calcada nos valores dos direitos humanos. Sem dúvida alguma, viu, Crisley? Os ouvintes que as outras não têm. Tenho certeza disso. É isso aí, as músicas que as outras não tocam, as notícias que os outros não dão e os ouvintes que as outras não têm. É isso aí, Crisley, muitíssimo obrigada pela sua participação, ótimo curso, um forte abraço para você e até a próxima, viu? Um abraço para você também, Marilu, e para todo mundo que está ouvindo, vai lá visitar o nosso site, tá bom? Bom dia! Bom dia, usinadevalores.org.br. Falamos aqui com a Crisley Custódio, doutora e mestre em Educação pela USP, licenciada em Pedagogia pela mesma universidade, integra a área de Educação em Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog, desempenhando a coordenação pedagógica dos projetos educacionais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.